Olá, eu sou Cíntia de Freitas, eu sou CEO da Data Business e hoje você vai comigo para você entender como que o fenômeno de inteligência artificial vai impactar se você é um coordenador de marketing, um gerente de marketing, dono de agência ou se você é um empreendedor que toma decisões em relação a marketing. Tá sendo sensacional demais, vão abrir de olhos infinitas possibilidades. Eu realmente estou aplicando os meus negócios e estou tendo muito resultado. Então, é indescritível assim, esse abrir de olhos para a inteligência artificial, para os dados que eu não tinha ainda essa visão, né? E eu tenho certeza que vai ter muito mais coisa para aplicar, mas eu já estou tendo super resultados com o que eu estou aplicando no meu trabalho, nas minhas empresas. Então, gente, gratidão total. A aula de hoje foi sensacional. Eu estou em choque com esses vídeos. E é isso, um minutinho, falo muito, mas obrigada. A gente passa por muitas evoluções, muitas ferramentas que contribuem, facilitam, desenvolvem o nosso dia a dia, mas hoje a gente sai provocado daqui, né? Sai provocado já pensando em mil coisas, como que os nossos processos vão evoluir, como que o nosso dia a dia, o time vai ser afetado, como que as dores do shopping. Então, realmente, a provocação é para que a gente busque mais, é uma constante, a gente sabe que não dá para estagnar, e quando ela traz também a frase para beber a água primeiro, eu acho que é isso. Elas estão à nossa disposição, estão ali, a gente sabe, usa no dia a dia, talvez não explore ao máximo, mas é como que a gente diariamente se incomoda para correr atrás, buscar as novas coisas, e aqui a gente sai a mil, assim, né? Muito ansioso para tentar explorar, testar, para o time colocar em prática. Hoje a gente sai muito provocado daqui, isso é muito bom, concordo com o Rê, um dos melhores treinamentos, assim, ou melhor. E acho que a gente realmente entende o quão a gente ainda tem muita coisa a fazer. Somos uma peça, né, um vetor dentro de tudo isso, mas para isso precisa do nosso comandinho lá e a gente está aqui para ir testando e explorar. Então, muito bom. Fê, você aceita dar um depoimento? Como é que tem sido para você sobre o nosso MBA? Sim, claro, eu tenho falado muito com a Carlinha, né? Eu sempre passo para ela. Eu até conversei com o nosso colega também, o Flávio, esses dias. A gente que a gente entrou juntos, né? Nós entramos praticamente na mesma semana. Eu tô muito feliz também. Eu e ele, a gente tá assim, ontem a gente estava até conversando. Ele teve um avanço muito grande dentro da carreira dele também. E no meu caso, eu tô saindo daquela fase do achismo, sabe? Que é uma coisa que me deixava muito insegura, principalmente com relação às agências. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Mas era muito no achismo, né? Então, hoje eu vejo que o mercado, principalmente das agências, não traz tanto essa análise de dados, do que a gente vai fazer, daquilo que vai fazer. Então, assim, eu já trabalho já há um tempo gerenciando agências, e eu sinto essa falta, estava sentindo muito essa falta. Então agora com o MBA eu estou sentindo que eu estou tendo mais segurança, tenho mais segurança para dar um retorno para eles também do que pode fazer, do que pode ser feito, entendeu? Então para mim está sendo assim ótimo, e olha que tem pouco tempo, tá? Ai, muito bom. Nossa, então viram muita novidade. Outro ponto muito importante, eu não tô falando que você vai voar, decolar na sua carreira, ou que você vai faturar milhões amanhã. Não é isso que eu tô falando. Mas algo é impactado de imediato, e isso a gente tem como feedback dos nossos alunos do MBA. A sua velocidade de fazer apresentações, a forma como você entende, como você aplica o ChatGPT no seu dia a dia, isso sim é imediato. A gente entende que quando você entender o fenômeno que está acontecendo com as mudanças que nós temos, e caso você escolha fazer o MBA com a gente, você não só vai estar acessando uma comunidade que não é um teste, ela de fato já existe, ela é aprovada pelo MEC, a gente tem vários depoimentos de clientes que foram impactados, e que hoje estão de fato se sentindo mais seguros
entendendo esse momento que a gente está sendo exigido agora como algo extremamente necessário. Eu tenho muito orgulho de estar aqui produzindo esse conteúdo para você, porque eu sei que é uma diferença real que eu posso fazer na sua vida. Vai ser todo mundo que vai querer entrar para o nosso MBA? Não, bem que eu queria. Só que se você entende, depois de ver o vídeo todo, que é para você, vai ter um botão aqui próximo e você vai poder entrar em contato com o nosso time. Vamos ter inteligências artificiais, sim, impactando você. Mas com certeza isso é para quê? Para você entender o fenômeno que nós todos estamos. Eu vou pedir para você incluir também, eu estou um pouco anasalada aqui, assim, tá? Eu estou dentro de um estúdio no InovaBrab, tá? Que é um ecossistema dentro do Bradesco, que a Data Business faz parte. E o estúdio é maravilhoso, tá um pouquinho frio. Então, né, o ser humano, eu não sou uma IA. Então, eu vou pedir para você incluir dentro desse contexto, porque eu estou posicionada por hoje produzir esse conteúdo para você, e se fizer diferença na sua vida e você escolher fazer parte do nosso ecossistema, você tem o meu compromisso de que eu e o meu time da Data, o time que compõe o MBA e os professores, vamos estar posicionados por você estar mais preparado e enxergando oportunidades que talvez nem existam ainda, mas aquelas que existem você vai começar a acessar sendo um gestor de marketing. Eu sou CEO da Data, então tudo que eu falar aqui hoje, não só a gente aplica na nossa empresa, como também eu tenho acompanhado junto com os nossos alunos no MBA em Marketing, orientado a dados e inteligência artificial. A Data surgiu no meio da pandemia e quando nós surgimos, eu já tinha mais de 10 anos de lideranças em marketing para fundos de shopping centers, e isso fazia com que eu tivesse contato direto com lojistas. Então, tudo que a gente aplica hoje não vem assim de apenas teoria, ou eu resolvi desenvolver um curso e vender o curso porque estava dando muito dinheiro. Não, na verdade vem de muita experiência, vem de dores que eu vivi também na Data em relação a criar muitos volumes de dados em promoções, em contatos que eu tinha com os clientes e eu não conseguia dar nenhum uso para esses dados. Agora, principalmente, tudo que se transformou quando a gente teve o impacto do ChatGPT em 2022. A gente vai junto, porque hoje é sobre você, hoje é sobre as oportunidades que você pode encontrar, não só de crescer na sua carreira, oportunidades que você tem, por exemplo, se você quiser em algum momento ser um consultor de marketing e entender que a capacidade de produção em departamento de marketing mudou. Não estou dizendo que o que eu vou mostrar aqui e a oportunidade que eu vou falar sobre o MBA para você também, não estou dizendo que você vai virar o operacional, não é sobre isso. Mas eu estou dizendo que é importante que você entenda as transformações que a gente está vivendo hoje, para que você entenda como que você tem que montar seu time, o que é possível hoje que não era possível até alguns poucos anos atrás. Então, vamos juntos, vem comigo. E eu em alguns momentos vou estar olhando para a tela, porque eu vou colocar algumas soluções aqui para explicar como que você precisa ver, para não ver o ChatGPT e o Gemini, que é o equivalente da IA do Google, de forma superficial, e de fato você ser impactado naquilo que vai transformar os seus resultados. Leva isso a sério, que pode ser um diferencial entre você crescer na sua carreira e talvez ter mais autonomia, crescer, seja promovendo, né, sendo promovido, ou você abrindo sua própria empresa, ou você não entendeu o fenômeno que está acontecendo. Então, os gestores de marketing todos sabem que cada vez mais a gente tem sido cobrado por dados, por ser analítico. Então, esse é o caminho, um dos caminhos possíveis para você. E se você escolher ir junto com a gente nessa revolução, você pode contar comigo. Agora, vamos começar a entender por que você está dentro dessa super revolução que a gente está falando agora. Então, eu vou começar a mostrar aqui para você algumas notícias referentes à parte de inteligência artificial. Os investimentos que nós temos tido, olha, por exemplo, matérias onde a gente fala dos altos investimentos que estão sendo feitos por fundos de investimentos, mas a gente também tem matérias que falam de problemas, como o problema que aconteceu com consultorias que usaram inteligência artificial de forma errada. Para um gerente de marketing, você não vai entregar um relatório que vai ter ali uma alucinação, e esse é o termo técnico, tá? Alucinação, de fato, é o nome que a gente dá mesmo quando a IA alucina.
Mas é importante você entender para se proteger enquanto profissional de marketing. Você precisa entender o que está acontecendo nesse fenômeno. E como eu já fui gerente de marketing, eu vou tentar trazer alguns exemplos sempre para você contextualizar. A IA generativa é o tipo de inteligência artificial que a gente tem hoje no ChatGPT, nas imagens que são produzidas. Então, ela é generativa. Quando ela gera algo, na verdade, você tem uma inteligência artificial que está fazendo uma probabilidade de resposta numa velocidade de 1 milhão vezes mais rápida do que nós, só que ela pode, na probabilidade, não necessariamente trazer a resposta correta. Por isso existem sim as alucinações e você precisa estar muito preparado para se proteger quando você estiver sendo um gestor de marketing. Vou dar um exemplo que eu tenho certeza que você já viveu. Você já, por exemplo, escreveu um prompt, estava muito bom. Prompt é o comando que a gente dá para a inteligência artificial. E aí ela foi para uma linha criativa. E aí logo depois você ajustou, tipo, troca só esse chapéu. E aí ela produziu uma coisa completamente diferente. Dependendo da forma como você dá esse comando, ela vai tentar acertar numa linha completamente diferente. Isso acontece porque ela é probabilística. Quando a gente está falando de análise de dados, a gente não pode estar lidando com probabilidade. Você precisa restringir as camadas de análise que aquela IA tem, exatamente para ela não inventar um dado, para ela não te trazer uma informação aleatória e você, às vezes, ir apresentar um relatório e ele não condizer com a verdade. Então, quando a gente está analisando dados, é importante que você entenda que ele precisa ser estatístico, ele precisa ser matemático. E é por isso que a Data Biz está no meio e a gente consegue trazer soluções melhores para as empresas. E a gente atende shoppings, franqueados, médicos, empresária de saúde, do agro, enfim, todas as empresas que já fazem investimento digital, que produzem dados constantemente, podem ser nossas clientes. E a gente está exatamente no meio disso. Você tem de um lado a empresa produzindo dados e você tem do outro lado uma série de ferramentas de inteligência artificial. Como que você pode casar as duas coisas? A DataBiz está exatamente no meio sobre isso. E para a gente poder avançar antes de eu mostrar a ferramenta, o que você precisa guardar? Existem alguns tipos de mentalidades que a gente tem encontrado de diferentes gestores. A gente tem encontrado coordenadores que estão buscando com o objetivo de crescer, por exemplo, para se tornarem gerentes. A gente tem gerentes que estão entrando no nosso ecossistema porque eles estão sobrecarregados. Não necessariamente o MBA é a melhor opção para todos, mas a gente tem, por exemplo, a Gazit, uma administradora de shoppings, que a gente fez um workshop aqui no Inova Habitat, onde todos os gerentes de marketing estavam aqui e a gente fez esse workshop em um dia. Então, o mais importante é você entender que hoje se demanda que você escolha alguma coisa. Você tem que escolher alguma coisa, porque não dá para ficar parado. Tudo bem? Você pode estar sendo pressionado pela diretoria para trazer retorno sobre o investimento. Essa semana eu estava num evento e um dos parâmetros que define as empresas americanas que faturam apenas a partir de 100 milhões é que o que elas têm em comum para faturar a partir de 100 milhões de dólares, segundo essa pesquisa, que foi apresentada ali, e era um estudioso que tinha estado em Stanford, era parametrizado pelo retorno sobre o investimento. Então, pode ser que você esteja lidando com essa pressão e por isso dados é tão importante, e inteligência artificial vira um recurso. Ou pode ser que você goste de inteligência artificial e você falou, cara, eu quero estar no meio disso. Pode ser que você seja dono de uma agência e está entendendo, vendo os seus times se transformarem e você entende que você precisa se transformar. Não importa como você estiver aqui, o que eu quero que você leve é que eu sei que existem esses diferentes momentos e a gente preparou as estruturas que a Data tem hoje, em especial o MBA, para poder atender a essas diferentes demandas. Então, se você se identificou, se você viu que isso, se falou, isso está acontecendo comigo, com certeza é para você, tá? E eu vou começar a mostrar aqui em relação primeiro ao ChatGPT, então eu vou colocar na tela aqui. Lembra que nós estamos gravando aqui ao vivo no estúdio do Inova Bra, então em alguns momentos eu vou trazer algumas informações, tá? Então, primeira coisa para você entender por quê. A gente já sabe que um gerente de marketing, muito provavelmente ele já está usando o ChatGPT, É um perfil de comportamento natural que a gente espera normalmente de um líder.
O que você precisa guardar caso você não utilize? Por exemplo, recentemente eu fiz e tinham gerentes a nível acima do gerente de marketing, superintendentes, coordenadores gerais de unidades que não usavam com tanta frequência. Então, eu vou explicar desde o básico. Você tem o ChatGPT, né? Os chats, ele literalmente é um chat mesmo. Ah, por que chama chat? Porque é um chat, literalmente é uma conversa. O que mudou para a realidade que a gente tinha antes em relação às máquinas que já existiam antes do ChatGPT para o que a gente vive hoje? A inteligência artificial antes para ser acessada, como por exemplo a inteligência artificial dos anúncios, é um tipo, que é machine learning. Para a gente acessar, que eu digo a data business, a gente faz isso para alguns clientes. Para eu tornar aquela machine learning mais inteligente, eu precisava dar comandos via código ou via dados, se já tivesse ali uma estrutura prévia para eu lançar esses dados de forma estruturada e ele direcionava a IA. Isso era um caminho. Em 2022, com o ChatGPT, que é esse aqui que a gente está vendo na tela, o que mudou foi que nós, que falamos português, inglês, espanhol, o idioma que você achar que você quer falar, ela consegue entender a gente. É isso que mudou. Basicamente, essa é a principal transformação. Só que isso mudou tudo. Isso mudou absolutamente tudo, porque isso deu acesso a nós, que não éramos da área de tecnologia. E a Data, claro, tinha os seus especialistas que trabalhavam nessa área. Nós todos passamos a poder acessar essa informação e, de fato, trazer mudanças. Então, o que eu vou mostrar nessa aula de hoje são possibilidades, como que era feito antes, num departamento de marketing, até pouco tempo atrás, como é que a gente pode fazer agora. E, claro, se você tiver alguma dúvida, você vai mandar aí no vídeo, a gente tem todo o interesse de responder para você, o nosso time e as nossas IAs, com certeza. Então, o que você tem que entender? ChatGPT, você sempre vai ter informação aqui. Nessa parte central, você vai escrever a sua dúvida. E um dos recursos, se você olhar aqui, ele tem um microfone. Se eu for parar para escrever, faça, pesquise, não sei o que, eu vou gastar um tempo, assim, eu até poderia, mas eu ia gastar um tempo. É muito mais rápido eu fazer isso através de comando de voz. Então, eu vou clicar aqui no microfone e eu quero que você mostre como um coordenador ou gerente de marketing de uma empresa da área de vestuário poderia fazer o planejamento dele, já apresentando possibilidades para o ano que vem, de 2026. Especialmente, eu queria que você trouxesse 8 tópicos principais e depois a gente vai desenvolver juntos. Outro ponto importante é que eu quero que você me indique quais são as informações que você precisa para você me dar a melhor resposta possível. Repare que eu parei de falar. Quando eu parei de falar, eu vou dar Enter. Ele vai transcrever tudo que eu estava dizendo aqui. E aqui, assim, de uma forma bem simplificada, é o que a gente chama de prompt, que é esse comando. E eu poderia, claro, dar muitos detalhamentos, falar do meu mercado e tudo mais. Essa pergunta final que eu falei aqui, o que você precisa para você me dar a melhor resposta possível, é uma resposta-chave, é uma pergunta-chave que você pode fazer a todas IAs generativas, IAs que não sejam especialistas. Um exemplo de uma IA especialista, o Gama para apresentações. O Gama, ou se você estiver usando um app para fazer a imagem de alguém e tal. Se ela é especialista, é como se ela fosse uma máquina de impressão. A única coisa que vai sair é uma impressão, né? Ela não vai fazer outra coisa. Então, não necessariamente ela vai te trazer uma resposta melhor. Mas nas IAs generativas, e aí nessa aula de hoje eu vou mostrar o GPT e o Gemini, aí sim você consegue trabalhar. Ela transcreveu o que eu queria, eu vou copiar, você vai entender por quê. E aí eu vou apertar enviar e esperar que ela desenvolva a resposta, e ela, como é uma IA generativa, ela vai me retornar uma resposta linguística, ou seja, ela vai gerar, por probabilidade, a melhor resposta possível, com base no que ela tem aqui de configurações prévias que eu fiz. O que é importante você entender? Muitas pessoas, enquanto ela está gerando aqui, muitas pessoas me perguntam, qual que é a melhor? Eu vou pagar uma ou outra. Eu já tô usando, porque eu ganhei lá da minha operadora de celular tal solução. O que eu vou te falar? Nós, na Data Business, temos uma posição de indicar que a melhor solução possível é você comparar. Como todas as inteligências artificiais podem alucinar,
se ela, por algum motivo, ela caminhar para uma linha de contexto ou uma probabilidade que ela entendeu errado, você reduz a sua probabilidade de erro, você comparando respostas. Então, quando você estiver desenvolvendo um sistema, né, a gente chama de MML, que é o modelo que está sendo utilizado. Dificilmente você vai conseguir ali comparar, você teria que ter 2 IAs, mas no dia a dia de um departamento de marketing, compare. E com certeza isso vai trazer uma melhor visão. Então, vamos entender aqui a resposta bem rápido, porque eu não sei o nível que você já usa, estou trazendo uma coisa mais básica exatamente para a gente parametrizar, e aí eu vou trazer algumas informações adicionais para você. Então, o planejamento aqui, ele já trouxe, planejamento, visão executiva, aí ele trouxe 8 tópicos, diagnóstico de base, estratégia, né, e coleção. Repara que na minha IA, eu já deixo ela sempre segmentada para ela trazer dados com fontes. Você pode fazer isso. Isso a gente ensina lá no nosso MBA, como que você configura o ChatGPT. Estrutura de canais físicos, mecânicas de aquisição e crescimento, jornada do cliente, gestão de CRM, conteúdo estratégico, orçamentos e KPIs, informações que Aí ela trouxe, informações que eu preciso para gerar a versão completa, avançada e personalizada. Aí ela trouxe todas as informações. O que eu amo essa pergunta? Todo mundo meio que já sabe como funciona, né? Você escreveu um prompt bem detalhado, e aí eu revisar ela 72 vezes, vai ficar maravilhoso? Vai. Mas você tem tempo para isso? Provavelmente a sua resposta foi não. Se você é um coordenador ou gerente de marketing ou dono de agência, meu Deus, dono de agência é mais ainda. O que está acontecendo? Você está sendo bombardeado o tempo inteiro. Então a gente não tem tempo para num brainstorm maravilhoso comigo sentado na beira da piscina pensando o que eu vou fazer de pergunta estratégica para mim. Ou seja, você faz um looping que você faz a IA te dar a melhor resposta possível. Então, por isso que é tão estratégico. E aí, claro, se eu estivesse fazendo meu planejamento estratégico, passar por cada uma dessas informações era super relevante. Então, aqui a gente vê a resposta do GPT. Qual que é a melhor estratégia? Você sempre comparar. Então, agora eu vou abrir o Gemini ou o Gemini. Eu ainda não sei qual dos dois é melhor. Um dia eu vou perguntar para o Google. Inclusive, a DataBusiness recentemente nós fomos aprovados no programa de AI First do Google. Em breve a gente vai falar bastante sobre isso. Já estamos lá conversando com o time direto do Google, mas vou perguntar para eles qual que é o jeito certo para eu falar certo nas palestras. Então, repara que eu copiei exatamente o mesmo prompt. Estou deixando aqui no 2.5 Flash, tá? Que é o modelo. Eu posso escolher o modelo. Vou deixar ele aqui e vou avançar e clicar ali. E aí a gente vai ver a resposta, Então ele trouxe aqui já a visão dessa IA, que é a IA do Google, que não é do ChatGPT, análise de diagnóstico, tendências, pesquisas de mercado, posicionamento, estratégia, canais de aquisição. Lembra que eu tinha pedido 8? Aí ele trouxe 8. E aí ele trouxe as informações necessárias. Qual dos dois é melhor? Depende muito. E às vezes eu que uso diariamente, a gente usa com bastante intensidade, a gente vende projetos de inteligência artificial para empresas de varejo aplicados ao marketing. Às vezes eu acho que o ChatGPT vai ser a melhor resposta e não é. Às vezes eu acho que vai ser o Google e não é. Então, o que você precisa fazer? Testar os dois. O que é importante, super importante para você entender aqui em relação ao Gemini? Vou abrir uma nova conversa. Se você clicar aqui, você vai ver que ele está mostrando ali, escolha dos modelos. Então, no modo pago, esse é o modo pago, você tem ali as opções de escolher o modelo. E quando você vier aqui, se você estiver no modo pago, você vai ter acesso ao View. E o View, ele é a principal ferramenta hoje de produção de conteúdo disponível, assim, para grande público do Google. E você pode gerar no plano mais básico do Google, que é o nosso plano atual, você pode gerar até 3 vídeos de 8 segundos por dia, e é surreal a qualidade mesmo. E tem essa parte de imagens aqui também, que é bem interessante. E aí eu acho que aqui, assim, de uma forma mais rápida, eu estou mostrando as principais ferramentas. Já no ChatGPT, eu quero mostrar um outro ponto. Quando você está fazendo o ChatGPT, os chats, as perguntas, elas vão estar sempre aqui na parte de baixo.
Então, as informações que eu solicitar para ela, ela vai trazendo. E a parte de modelo, qual modelo eu quero que ela trabalhe, na modalidade paga, você vai ter, inclusive, acesso aos modelos antigos, né? E aí você escolhe, e você pode ir lendo aqui a descrição para definir. O que é importante você entender? Como empresa, como gerente de marketing, um dos principais ganhos que você vai ter no uso de IA aplicado no seu dia a dia, na gestão do departamento, para você ser promovido e blá, 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 e tudo que eu falei até agora, talvez passe por você entender os GPTs. Quando a gente tem várias pessoas que estão desenvolvendo GPTs e que inclusive você pode depois vender. Se você, por exemplo, já tem uma base de clientes e tem alguma coisa que você com frequência precisa responder ou que elas querem acessar. Vamos supor, por exemplo, que a sua empresa é uma empresa que vende itens de festa, de decoração infantil. E aí você quer criar um GPT para você compartilhar com seus clientes, para eles se relacionar com você, sobre receita de bolo para festa infantil, entendeu? Sei lá, uma mãe que vai contratar a decoração, ela também precisa de bolo. Esse tipo de solução adicional que você tem alta percepção de valor no seu cliente. E isso a gente não era obrigado a pensar como gestores de marketing e agora a gente é. Então, estruturar, entender esse tipo de mentalidade, os GPTs, a diferença dele, você também consegue compartilhar um chat, só que se você compartilhar um chat do jeito que ele está aqui, a pessoa pode acessar o seu prompt inicial. Então, imagina que você está ali compartilhando com o seu time de marketing alguma coisa muito estratégica, e aí e você tem um estagiário, e esse estagiário vai para outra empresa, e ele leva o seu chat, ele teria acesso ao seu prompt. No GPT, ele não tem. Esquece que eu tô aqui anasalada, vamos abrir mão, vamos junto comigo, a gente vai até o final dessa aula juntos. Então, olha só, né? É mais uma prova de que eu não sou uma IA para você. Acho que ninguém iria treinar uma IA para estar assim, mas vamos junto agora, né? Hashtag volta pro foco. Então, o que é importante você entender? O chat GPT aqui, nos GPTs você vai ter um acesso, aí eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, traduções. A Data Business hoje, como eu expliquei, a gente tem clientes no Brasil, nos Estados Unidos, no México e agora no Reino Unido. Então, a gente traduz muito material. Quando eu tenho um GPT que ele tá pronto, assim, ó, aqui não tá dando para ver aqui, agora sim. Aqui na parte de baixo, eu consigo colocar. A gente já treinou, eu já treinei para ele entender como a gente traduz os termos, quais são as melhores formas. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui, eu tô com duas telas, tá? A tela daqui, tela no meu computador. Não vai mudar nada aqui, porque eu vou trazer o texto para cá. Se eu só perdi o mouse, volta mouse. Aqui, foi. Se eu entrar num site aqui agora, ó, eu vou entrar no site da Landmark Worldwide, que é uma empresa que eu constantemente acesso como uma líder internacional. Não vai aparecer aqui na tela porque não é para aparecer, eu quero só copiar algum texto lá em inglês. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o concern, que é como se fosse um contexto, tá? De como por que a gente lidera. Dei um Ctrl C aqui no meu computador. Aí eu vou vir aqui, nessa tela que tá aparecendo, vou copiar aqui embaixo e vou só colar. Esse texto está em inglês. Concern. Each and every person walks out of the Self-Expression Leadership Program in a new world. Ou seja, eu estou trazendo. Num cenário de chat normal, só colocar em inglês, ele podia alucinar, entendeu? Mandar uma outra coisa, achar que eu quero desenvolver planejamento para ser um líder de alta expressão e liderança, e não é isso. Quando eu coloco dentro de um GPT, que no meu caso, como a gente traduz muito, já é a tradução, você pode ver que o segundo aqui meu é a news. Eu tenho uma news no LinkedIn com mais de 700 pessoas. Você já tá me seguindo? Vou pedir o time para mandar para vocês também. Se você colocar aqui, você vai entender que ele já tem uma pré-definição. E aí eu tenho ganho de agilidade. Então eu não vou dar nenhum comando, eu simplesmente colei o texto. Se eu apertei Enter ou enviar, estou fazendo aqui pelo enviar, o que ele vai fazer é traduzir automaticamente. Como eu tenho planejamento, né? E isso é a realidade de um departamento de marketing. Como a gente tem planejamento, a gente lida com pessoas, você tem que pensar, contratar promotoria, fazer vídeo. O seu contexto como gerente de marketing é uma loucura.
Então, você ter chat GPTs, né, GPTs, ele realmente ajuda muito. No Gemini, o Gemini, também tem, mas você não consegue tornar ele restrito, ele só seria público. Então, eu recomendo que você faça no chat GPT. Isso sim, eu não recomendo que você faça fora do GPT. E aí ele traduziu, tá vendo? E assim, a melhor tradução para concern não é bem preocupação, né? Mas nem sei como é que eu traduziria concern, porque concern é como se fosse um contexto, né? Assim, pelo que a gente está posicionado, é um concern nesse sentido. Preocupação no sentido de qual é o contexto que está direcionando as nossas ações. Mas o mais importante é que ele já traduziu e aí ele vai trazendo ali sem eu ter que jogar a informação. E aí, claro, né, para saber mais informações, a gente detalha isso em workshops em company, em workshops, alguns workshops específicos que não são iguais a essa aula, que eu quero falar um pouco mais sobre o MBA, que ela é muito voltada para coordenadores e gerentes de marketing, mas aí a gente consegue configurar e consegue criar. O que é importante? Hoje, a gente consegue levar lá no MBA para um gestor e coordenador de marketing as atualizações. Em junho, quando a gente lançou o MBA, tá? No dia 31 de julho, eu mostrei o Sora para um grupo da Gazette que eu comentei aqui antes, que era de uma administradora de shoppings que a gente atende. E o Sora estava aqui dentro. Naquele dia, presencialmente, eu falei com eles, está nascendo uma nova inteligência artificial. Alguns poucos dias depois, né, a OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, anunciou tirando o Sora daqui e transformando ele num app à parte. Lançou o Sora 2 só nos Estados Unidos e no Canadá, para a gente acessar, você tem que tirar a referência geográfica. Ou seja, é muito rápido. Há pouco tempo atrás não tinha os agentes, agora tem. Então, isso é um ponto que eu quero falar aqui também. Por exemplo, quando eu abro o chat GPT, da mesma forma que no Gemini, eu consigo acessar aqui a camada para vídeo, a camada de produção de imagens, a conexão direta para o Canvas, que não é tão legal, tá? Já antecipando. Mas esses dois aqui são fantásticos. Se eu venho aqui no chat GPT, eu também tenho. Eu posso usar o modo de investigação, que aí ele vai realmente aprofundar, vai fazer uma camada profunda para trazer alguma informação ou dado, e aí super recomendo que você peça para ele sempre trazer fontes, para ele não alucinar e você perder essa investigação. Criar imagens, que não é tão legal, e o modo agente. O modo agente, poucas pessoas utilizam, e eu tô falando até em relação a especialistas, no modo pago a gente tem 40 restantes. O que é importante você entender? O modo agente, ele vai ser capaz de fazer ações sem que você esteja ali, você manualmente executando. Aí, o caso do ChatGPT ainda muito em teste, não vi aplicado numa empresa, a gente está fazendo alguns testes na data, interessantes, não vou negar, coisas que às vezes a gente precisa de ter uma pessoa humana, ele está sendo capaz de entrar, se eu deixar o agente rodando aberto, ele consegue fazer, não vou mostrar aqui na aula, por ser uma aula pública, mas a gente pode sim detalhar e entender aí possibilidades. Então, a gente tem o ChatGPT e o Gemini. O que eu vou compartilhar aqui com você que são novidades muito importantes? Se você não me segue, o meu Instagram é o Cíntia de Freitas, tá? Como eu tô compartilhando no computador, não é exatamente a mesma visão, mas eu vou trazer aqui para te mostrar. Abre aí no seu Instagram, agora eu vou fazer igual eu faço quando eu tô ao vivo com as pessoas. Pega o seu celular. Pegou o seu celular? Agora você vai pesquisar por Cíntia de Freitas. Ah, você tá querendo que eu vire um seguidor? Sim. Me segue já. Aproveita e me segue. Se você não conseguir... Aí, se você não quiser me seguir, tudo bem. Não me segue. Mas me segue, vai ser melhor. E aí eu vou adorar me conectar com você. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui na parte de baixo, logo abaixo de onde está o link. Se você tiver no celular, vai aparecer criadora de imagens. Se você estiver vendo essa gravação no computador, faz igual eu fiz, abre aqui o endereço, né, me pesquisa no Instagram, Cíntia, sem H, de Freitas, _, com essa foto aqui, que eu não consigo trocar. Você vai clicar aqui no site e você vai abrir esse aqui, ó, IA de imagem, tá? Se você for uma conta profissional, vai aparecer para você. Se você for uma conta básica, não aparece. Eu, em palestra, sempre mostro a conta da minha mãe, que não tem nada, quase não tem postagem nenhuma, mas ela é uma conta profissional. Então, isso já foi validado. O que é essa IA que a gente treinou ela? Ela faz imagens. Então,
Da mesma forma que eu posso fazer no Google, posso fazer ali no ChatGPT, agora a gente pode fazer dentro do beta. Qual é a diferença? Eu pago aqui, eu não pago aqui. Então, se você precisa enxugar recursos, se você é um consultor de marketing, se você tem uma agência e você, né, se você usa o seu Instagram para vender e você é sozinho, para ontem você precisa usar isso daqui. E tem uma camada também, se você for um gestor de marketing, que eu vou explicar da importância da IA. Então, a data business, entendendo que a gente tem um perfil de público de social medias, a gente já deixa preparado. Entendendo que eu tenho um perfil de público que sofre porque não sabe qual é o conteúdo, a gente já deixou ela preparada para conteúdos. Então, vou só mostrar um exemplo. Faça, e aí tem que escrever mesmo, uma imagem sobre luzes para um salão de beleza. Aí, assim, tá vendo que eu coloquei um prompt bem ruim, entendeu? O ideal era o contexto. Sempre que você quiser ter uma resposta melhor, você precisa explicar como se fosse um analista incrível no primeiro dia de trabalho dele. Então, se eu falar isso aqui para um analista, meu Deus do céu, ainda bem que eu falei que luzes era para um salão, porque senão ele podia trazer luzes de Natal, né? Natal, a gente tá perto do Natal. Quem disse que luzes é luzes para um salão de beleza? Aí ele já trouxe, ele trouxe uma sugestão, ele interagiu, né? Meio que dando a entender que ele entendeu o que eu estava pedindo. E ele trouxe, ilumine sua beleza no salão de beleza, brilhe com a nossa equipe de profissionais e a beleza brilha mais com luzes. Para Instagram, a gente pediu que ela fosse mais direta, por isso que ela está trazendo uma legenda bem simples ali com 3 hashtags. No computador, costuma dar um pouquinho de falha, por exemplo, eu pedi, ela não criou automático. No celular é bem melhor, então teste aí no seu celular agora, depois que você virou meu seguidor. Tá muito ruim, então eu vou fazer de uma outra forma, eu vou abrir o Zoom e eu vou compartilhar aqui na tela, porque eu quero mostrar uma atualização que nem os alunos do MBA sabem ainda. Eu vou falar isso na próxima semana, inclusive, não eu, o Marcos, que vai apresentar, e eu vou mostrar aqui pra você. Deixa eu só pegar o meu celular, o pessoal da gravação vai me matar. Estou saindo do enquadramento, voltei. Eu vou olhar aqui pro lado, gente, antes que eles me matem. Estou no enquadramento, então... Sim? Tá. O pessoal não me matou, eles sabem, né? A gente tá gravando aqui para eu poder trazer para você. Toda vez que você estiver tendo uma resposta, você precisa treinar aquela IA. Porque isso pode variar muito. Por exemplo, eu pedi para ela trazer essa imagem, tá vendo? Aí eu vou dar um feedback para ela. Mas que ruim. Mas pensa assim, se você tivesse contratado um analista e fosse muito inteligente e ele tivesse no primeiro dia de trabalho dele, você também teria que fazer isso. Então eu vou mostrar como que eu faria de uma forma mais simples como uma gestora de marketing, tá? Lembra que o recurso de voz ele é sempre mais rápido do que você escrever. Não é, mas eu gosto de escrever. Ótimo, mas vai levar mais tempo. Então se tiver tempo, você escreve, senão você fala mesmo. Preciso que você faça uma imagem sobre luzes, que é um tipo de tratamento que é feito em salão de beleza. Essa imagem vai ser usada num salão de beleza, no qual eu sou responsável pela divulgação. É muito importante que você traga uma textura de pele mais realista. Eu quero que você entenda que eu estou localizado na região de Moema, em São Paulo. E a última imagem que você fez, ela ficou fake, ela ficou muito falsa. Então, eu quero causar um impacto, apesar de estar usando uma inteligência artificial, que seja uma imagem realista. Então, traga como, sabe, uma mulher de aproximadamente 35 anos, de 35 a 40 anos, loira, que esteja fazendo luzes no salão, como se ela estivesse olhando no espelho. Isso vai ser postado para divulgar e atrair novos clientes que queiram fazer luzes aqui no salão, porque eu sou a responsável de marketing por isso,
E nós temos vários cabeleireiros. O objetivo é mostrar que ela tá feliz e que realmente o cabelo dela tá lindo. Eu quero que ela tenha um cabelo de altura média, não muito longo, também não é um cabelo curto. E que ele tenha ali uma textura ondulada, que claramente fique óbvio que essa mulher estava no salão, acabou de sair do salão, que ela tá linda, ela tá feliz. E ela precisa ter uma textura de pele mais realista. Sendo uma mulher de 35, 40 anos, né, ela já não tem precisa respeitar essa parte de pele e de talvez ela pode ter algum tipo de início de rugas ali no próximo dos olhos. É isso, e faça isso considerando que eu vou postar no Instagram. E aí eu vou mostrar para você agora a diferença nas 3 ferramentas, exatamente para a gente poder conversar uma vez que você tem um prompt estruturado. Então, eu vou pegar essa daqui e copiar. Lembra que eu comentei que no computador o meta é pior, porque tudo no computador pro meta é pior. Ele vai sempre otimizar a entrada pelo celular, porque o Instagram todo mundo usa pelo celular, exceto algumas poucas pessoas que trabalham mesmo. Então, se eu trouxer esse prompt aqui, então copiei ele antes de mandar, vou mudar para o modelo de criar imagem e vou pedir, tá vendo aqui, ó, ele abriu a opção de estilos. Eu poderia definir qual é o estilo, não vou definir e vou enviar. Vou fazer a mesma coisa na ferramenta do Google, vou vir aqui em ferramentas, criar imagem, ele está selecionando o Nano Banana, essa bananinha, muito fofo, Nano Banana, é o modelo, assim, escolhi ali a ferramenta para trazer a melhor resposta possível, e aí eu vou lá no AI Studio e vou passar o mesmo comando para ver como que as 3 vão se comportar. Esse é um tipo de exemplo de análise comparada. A gente tem que ser apegado ao resultado, a gente não tem que ser apegado à ferramenta. Porque, pensa, lá no MBA eu dou acesso a uma lista de mais de 75 ferramentas. Então, o nosso papel como gerente de marketing, como coordenador de marketing, como dono de uma agência, eu estou conectando aqui para poder mostrar. O nosso papel é que você esteja apegado ao resultado. Vamos olhar o resultado. Então, olha só. Que fantástico. Ai, gente, eu fico muito impressionada. Por que eu gosto muito? Por que eu fico impressionada mesmo ensinando? Porque eu sei o quanto que isso demoraria até pouquíssimo tempo atrás, né? Assim, pra gente pensar, olha o quão realista, tem as mulheres ali atrás. Parece uma mulher de verdade, né? E tem o símbolo aqui, a gente sabe que ela foi feita no Gemini por isso. Mas o que a gente tem que pensar? Ah, mas não é realista, eu vou resistir. Ok, você pode trazer personalização, você pode fazer lives com clientes estratégicos, mas no dia a dia, no volume, nos testes, a gente vai ter que incluir IA. Inclusive, assim, para campanhas, a gente já tem isso vinculado no Meta de criar vários anúncios com modelos de IA, e os relatos que a gente tem dos alunos no MBA é que as IAs, as imagens são melhores. Então, não é mais sobre opinião, é sobre a gente se preparar tecnicamente para usar, né? Então, olha aqui como foi feito. Aí vamos ver a do ChatGPT. Tá vendo? Ó, ele entendeu, cabelo ondulado também, tá bem realista, né? Embora tenha aqui, ó, tá vendo que tem uma mão extra? Entre as duas eu usaria a outra. Eu não usaria essa não. E vamos ver como é que ficou a do estúdio. Olha a do estúdio. Tá vendo que ele tá mostrando aqui? Aí eu já não gostei, ó. Ele entendeu a ruga como um problema. Como se ela estivesse olhando pro problema. E aí é uma questão de prompt. Então, a gente tá vendo 3 tipos. Qual que é a diferença? Essa aqui tá embarcada. A pessoa, para gerar uma imagem, por mais que ela não trouxe exatamente o que eu pedi, mas olha a textura de pele. Olha a ruga que tá aqui no olho, entende? Isso faz muita diferença para as redes sociais. Esse nível de detalhe, realmente o Meta é melhor. E tem uma vantagem competitiva também, que dá para usar o ChatGPT e o Gemini pelo navegador, ali no navegador do celular? Dá. Só que aqui tá dentro do ChatGPT. Essa interação vira uma conversa se eu estiver abrindo pelo direct. Então, essa é a grande diferença. E aí, não gostei, o que eu faria? Aqui no computador, a gente não consegue recusar e pedir ele para refazer. Aqui eu só vou treinar ela dizendo que tá ruim, que foi
imprecisa, e foi mesmo. Aí eu vou pedir, literalmente, para refazer. Refaça e vamos ver o resultado. Enquanto isso, eu vou puxar aqui o Zoom para eu poder compartilhar a tela pelo celular, porque a gente já está indo para os momentos finais da nossa aula, tá? Então, eu vou trazer aqui, você está vendo que eu estou conectada. Aliás, eu vou fechar minha câmera pelo computador para eu não ficar me vendo de lado ali, dá muito nervoso disso. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui na tela, aliás, eu vou deixar só assim, para a gente poder visualizar, tá? Quando a gente está pelo celular, a experiência da IA do Meta é bem melhor. Então, eu vou mostrar aqui para você. Aí, ele tá vendo o meu celular. Vamos abrir aqui o meu Instagram. Primeira coisa é eu vou mudar para o perfil da minha mãe, porque a gente está acessando um perfil que ele não é um perfil mega complexo, e eu já descobri que o pessoal gosta para saber que não é só no meu que está atualizado. Aí, olha só que legal. Quando eu acesso pela minha mãe, aparece aqui, ó, criadora de imagens. Eu vou clicar. E aí, eu vou pedir, repara que quando eu abro aqui pelo computador, deixa eu ver se eu consigo, ó, ele aparece outras opções, tá? Então, eu consigo avaliar, eu consigo baixar, e aí ele vai direto pro meu celular. E agora eu vou pedir aqui, ó, para criar uma imagem de uma mulher loira fazendo luzes no salão. Vou criar um pouquinho mais de contexto e vamos ver como que ele vai reagir, né? Aí ela tá ali já desenvolvendo a legenda. E aí, isso que eu queria mostrar, ó. Tá vendo aqui que ele abriu? É como se fosse uma seta em círculo. Isso não tá disponível no computador. A gente só consegue ver pelo celular. E aí, ele trouxe... Ah, ele não gerou agora. Tá bom, então, vou clicar. Quando você clica, ele inclusive apaga o que ele fez e ele vai, por probabilidade, tentar buscar alguma outra informação. E aí, ele não trouxe, ó. Continuou não trazendo. Vamos pela terceira. Ah, mas eu vou ter que fazer isso? É sem medo de ser feliz. Você vai treinando no sua IA. Igual você faria. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Faça a imagem. Porque o que ele está fazendo? Ele está otimizando a produção de legendas. Ele gasta menos créditos, né, deles em legenda. E aí o que ele trouxe? Ele trouxe um contexto com base no que eu já estava pesquisando antes. Porque a gente fez uma pesquisa profunda para o Buda Spa. Gente, mas olha isso. Olha esse nível de qualidade aqui. As outras plataformas não tem, não. Assim, ou tem ou demoraria, né? E aí ele trouxe esse contexto porque a gente fez pro Buda Spa recentemente, pedindo para estar num contexto de roupão. E aí ele tá aprendendo, inclusive, com a pesquisa, né? Porque ele já tem ali uma conversa. Olha que interessante. Quando eu acesso o perfil da minha mãe, que é o perfil que eu uso para ensinar sobre a IA, aqui no direct, ó, ela virou uma conversa. Então, a gente tem aqui a divulgação do workshop que a gente vai fazer sobre IA, que é mais focado, temos, mas a gente tem também, ó, isso aqui foi feito para um shopping, lá em Capim Dourado. Esse outro aqui que foi feito pesquisando. Ou seja, ela tá aprendendo, ó, um óculos, isso tudo eu postei hoje. Ou seja, são imagens muito realistas. E estão surgindo novas ferramentas, o que eu falei que eu ia mostrar, que eu não mostrei nem no MBA, a gente vai mostrar na semana que vem. Olha que impressionante. O Meta, ele tá começando a vincular, e aí eu vou ter que liberar o uso de áudio pra gente tentar colocar na televisão. Se você entrar no meu Instagram e você vier nessa postagem aqui, ó, Triângulo do Desempenho, ele vai liberar, ó, ver traduções. Se a gente clica... Vou ver se pega pelo meu microfone, ó. Inglês. Aí eu vou mudar agora para o espanhol. É a minha voz. Alguma vez te has parado a pensar, a veces dices,
porque não rindo. Então, a vezes sucede de verdade, incluso com Agora eu vou colocar hindi, que eu não sei que idioma é esse aí, tem que ser no celular. Chocada. Vamos voltar para o inglês. Ok? Beleza, e aí a gente consegue ver. E claro que pode ser, mas vários idiomas, quem que vai usar isso? Pode ser que sejam poucos, mas se você, por exemplo, faz vendas e você é de uma startup, por exemplo, e você pode fazer vendas fora do Brasil, limitação zero. 100% feito pela inteligência do Meta, e eu simplesmente ativei essa possibilidade quando a gente estava ali trabalhando na postagem. É uma configuração que você precisa fazer pelo seu celular e tal. É isso que eu expliquei, que a gente vai explicar no MBA. Então, para a gente já finalizar, estamos indo aqui para os momentos finais em relação ao que é possível para você, que eu quero que você guarde dessa aula de hoje. A gente está vivendo uma revolução. Não tem outro caminho a não ser estudar. A gente tem uma capacidade de realização infinitamente maior hoje com as ferramentas, com menor custo e mais rápido. Então, assim, aumentou a capacidade, ficou mais barato e você consegue ser um gestor melhor. Entende? O único caminho é você, de fato, aprender. O diferencial competitivo do MBA da Data é que você pode aprender com a gente que está desenvolvendo. Essa é a grande diferença. A gente vai lançar ainda em novembro aí a da Data. Não vou mostrar nessa aula, porque realmente vai ser um privilégio para os alunos do MBA receberem ela primeiro, depois a gente vai lançar fora do MBA. Você pode aprender não estudando sobre como uma empresa desenvolve, você pode aprender como uma empresa que está desenvolvendo o que é possível fazer dentro da sua empresa. Claro que não é só a DataBiz, a gente traz especialistas, a gente tem uma disciplina que se você entrar hoje, você já pode assistir com o Maurício, que é um especialista no LinkedIn. A gente tem especialistas que são influenciadores, é uma disciplina que vai começar em dezembro. A gente tem mestres na parte de dados, na parte de comunicação. E, claro, uma gama de ferramentas que você acessa, que já foram analisadas pela Data para você poder ali previamente ter acesso. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade, se você quer, ampliar a sua capacidade de realização e, ao mesmo tempo, estar convivendo com outros gestores, com certeza o MBA é para você saber mais e entender quais são os caminhos, quantas vezes pode ser parcelado, qual o valor do MBA hoje. A gente tem um botão aqui onde você consegue pedir para entrar em contato com o nosso time. Você também, se você já escreveu o seu e-mail, a gente vai sim criar uma estrutura para compartilhar e-mails e informações com você, mas com certeza o melhor caminho é você sinalizar que você tem interesse e você conversar com o nosso time para começar o seu MBA agora. São 12 meses, né? São 12 disciplinas, mas ele pode ser assistido gravado, então se você entrar hoje, você consegue fazer o seu MBA em um prazo de até 6 meses. 6 meses é o que está aprovado pelo MEC. Então, imagina em 6 meses você já ter no seu currículo que você é um especialista, porque você fez um MBA em marketing orientado a dados e inteligência artificial. Os relatos que a gente tem são que os nossos alunos que estão candidatando a novas vagas estão se diferenciando exatamente porque eles já estão colocando no currículo. Entende que tem uma diferença? Não é só um curso temporário, não é só você aprender, é de fato você transformar isso em autoridade com uma comprovação real. Tá lá, você vai estar matriculado no MEC. Então, as aulas acontecem quartas à noite ao vivo e a gente tem também as aulas gravadas que são colocadas para compor as 360 horas obrigatórias pelo MEC. Não tem MBA igual ao nosso NPS é altíssimo em relação a análise de acesso. Você pode pedir isso para o time, eles compartilham com você e vamos juntos para você não estar sozinho, para você não ficar para trás. Eu vivi e vivo marketing todos os dias e é o nosso compromisso de que você vai ser apoiado e vai ter acesso às principais ferramentas de IA aplicada ao marketing e aí entender o que você precisa desenvolver na mentalidade de tratamento, análise e orientação a dados no marketing. Vamos juntos e até a próxima. Espero ver você em breve na nossa turma ao vivo com a gente no MBA Marketing Orientado a Dados